Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que alegria poder estarmos novamente nesta manhã, esta manhã já de sexta-feira, se aproximando novamente o final de semana, os nossos dias reservados para o nosso descanso e também para o nosso louvor, a nossa glória e honra ao Deus que nos criou. Iniciemos este nosso encontro com a Mãe da Misericórdia de hoje, nos unindo como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus Pai Todo-Poderoso, através da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha até o nosso coração, venha até o nosso pensamento, à nossa boca e aos nossos ouvidos e aos nossos olhos, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer seja de agrado de Deus, seja conforme aquilo que Jesus vem nos ensinando dia a dia, a cada partilha, a cada reflexão que fazemos dentro dos evangelhos que os seus discípulos nos deixaram para como testemunho da existência do nosso Deus no nosso meio e da sua misericórdia, onde ele se sacrificou por nós para nos resgatar das trevas do pecado. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, dia 9 de abril, ainda vivendo a oitava da Páscoa, o evangelho que a liturgia nos traz para nós refletirmos hoje está em João, capítulo 21, versículos de 1 a 14, e Jesus, mais uma vez, está se revelando, já ressuscitado, aos seus discípulos, a todos aqueles que nele acreditaram e que a ele deram o poder de guiar as suas vidas daquele momento de conversão em diante. Então vamos com muita atenção ouvir o que o Evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes:
trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho que o evangelista João nos narra para a nossa reflexão deste dia dentro da liturgia da igreja, nos remete a muitos pontos que podemos analisar aqui, onde vemos que, de certa forma, naquele momento, os discípulos já estavam começando a retomar a sua vida cotidiana conforme era antes de seguirem Jesus. Eles já estavam voltando ao seu trabalho, à sua tarefa de pescadores, onde eles iam ao mar para trazer os seus peixes e assim garantirem o seu sustento. Jesus, nesta terceira vez que aparece a todos eles, chega de uma maneira novamente inusitada, mesmo eles já tendo encontrado Jesus em duas situações anteriores. Jesus aparece e eles, de certa forma, ainda se espantam um pouco com a visão do Cristo ressuscitado. Eles viram o Cristo morrer, eles viram o Cristo ser condenado, ser crucificado, viram todas as barbaridades que foram feitas em Jesus para que ele cumprisse a sua missão, o seu sacrifício para nos salvar. E ainda assim, Jesus ressuscitado, quando aparecia para eles, ainda causava um certo espanto em todos. Pedro viu Jesus chegando perto e ele estava nu para não molhar suas roupas, para ter roupas secas para vestir depois. Numa maneira impetuosa e ligeira, ele tratou de se vestir para se tornar um pouco mais digno de ver e chegar perto do Cristo ressuscitado. Podemos trazer essa situação para a nossa vida, nos questionando quantas vezes, às vezes, Jesus chegou perto de nós e, às vezes, por indignidade, nós nos sentimos também nus e nos atiramos para esconder de Jesus, para poder nos vestir, para poder nos arrumar e nos apresentar com uma aparência um pouco melhor diante do Cristo, que é o nosso Deus encarnado. Quantas vezes, às vezes, imploramos a presença de Cristo na nossa vida, e quando Ele realmente se faz presente e nos dá os seus sinais, às vezes nós nos sentimos como Pedro se sentiu naquele momento, se sentindo nu, estando com vergonha e indigno de estar presente diante do Cristo, diante do Messias enviado por Deus. Peçamos a Maria, nossa mãe, que nos deixou os maiores exemplos de dignidade, os maiores exemplos de fé, de amor, de cumprimento de tudo aquilo que Deus quer que o ser humano, a sua criação principal, faça, para que essa criação nunca se afaste de perto dele. Ela que sempre foi fiel, ela que sempre foi pacienciosa, ela que sempre foi amorosa e humilde diante de todas as situações, tanto perante o Deus que nos criou, como também aos seus irmãos que às vezes não entendiam o que Deus queria realizar na vida de cada um. Peçamos que ela nos ajude a termos também nós essas atitudes de pessoas dignas de poder levar o nome de Jesus, de poder levar o reino de Deus àqueles que ainda estão cegos, aqueles que ainda não estão conseguindo enxergar que o verdadeiro sentido da vida da humanidade se inicia no amor de Deus por nós e de nós por nossos irmãos. Que ela sempre nos guie,
e nos proteja de todos os males e de todos os perigos que temos que enfrentar durante a nossa caminhada. Amém. Irmãos e irmãs, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu companheirismo e pela sua perseverança neste projeto de evangelização, Encontro com a Mãe da Misericórdia. Não esqueça de deixar sempre o seu like, deixar a sua curtida em nossa página no YouTube, Devotos de Santa Luzia, e também no Facebook. Que fiquemos todos com Deus e que, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, Maria, nossa Mãe Santíssima, Ele que é o Todo-Poderoso de nossas vidas, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós.